Qual que é a frase do Drucker, né? As árvores não chegam até o céu. As árvores não chegam até o céu. Toda empresa, todo sistema tende ao declínio. Qual não é o papel do líder, se não criar uma outra curva sinótica aqui? Enganar a natureza, né? Enganar a natureza. Olá, eu sou o Sandro Magaldi. E eu, José Salib Neto, Salibão. Nós somos autores de 9 livros de negócio, best-sellers de gestão, como Gestão do Amanhã, E o Código da 10º Cultura. vindo, O 10 né? está chegando. O 10º está chegando. Fechando o título, né? Inovação na prática, coisa fina. Estratégia do motor 2. Estratégia do motor. Tem tudo a ver com o nosso episódio de hoje. Exatamente. Né? Aqui no Gestão do Amanhã Podcast, o nosso GA Podcast, semanalmente nós estamos aqui para compartilhar o nosso conhecimento com você. É verdade, né? O nosso livro novo tem tudo a ver com o nosso papo. Com certeza. É uma das dimensões do novo líder que nós colocamos no Liderança Disruptiva, que é o líder, a líder ambidestro ou ambidestra. Salibão, vamos só dar um warm-up aqui. Contextualizar. Vamos falar daquele insight que você teve quando você viu lá a figura da metafórica, né? Do deus Janus. Deus Janus, né? O Deus Janus é no período romano, né? Os romanos eles dominaram o mundo por mais de 500 anos. Né? Foi a maior civilização que mais durou, né? Exatamente, o império mais longevo da história da humanidade. E eles tinham algumas coisas, né? A primeira, quando eles conquistavam algum povo, né? Eles pegavam o melhor que eles tinham e substituíam pelas coisas que eles já tinham, pelo conhecimento já existente. Né? Então isso era um pensamento muito bacana. Né? E também eles tangibilizavam muito a cultura, né? Os artefatos da cultura romana. Bom, é só ver a Itália, né, Sandrão? É impressionante, né? Não existe... símbolos no céu aberto, artefatos no céu aberto. Os artefatos são muito poderosos. Né? E um dos deuses que eles tinham era o deus Janus, que é o deus da transição, o deus do futuro, né? O deus do conhecimento. E esse deus é a mesma cara, uma virada para a direita e outra para a esquerda, quer dizer, olhando o passado e o futuro. Né? E cada vez mais nós temos que ser Deus Janus, né? Porque o futuro não é mais como antigamente, né, Sandrão? O futuro chega muito mais rápido, que nem eu mencionei na nossa conversa sobre Jack Welch, né? O curto prazo antigamente durava mais. O curto prazo era mais curto prazo era 3, décadas. 4 anos, 5 anos. 2 gerações. Não é verdade? Sem curto dúvida. Prazo hoje é curto mesmo, né? Exatamente. O Deus Janus, ele representa essa lógica de eu entender de onde vim, construir meu presente, mas pavimentar o futuro. É uma lógica de toda organização, né? Eu mantenho e exploro, eu aprimoro e exploro. É essa lógica que todo gestor tem que ter. Não acho que a gente vai fazer aqui um podcast sobre mitologia romana. Apesar que o Salib poderia fazer. A gente poderia ficar aqui falando sobre mitologia romana. Não. Nós vamos fazer um podcast sobre a importância da ambidestria, termo que se originou para as empresas lá nos anos 70, se popularizou nos anos recentes e que nós trazemos agora para exemplificar uma das capacidades fundamentais de todo líder, ser ambidestro. Antes da gente começar aqui, de novo, sempre peço para você, se você ainda não nos segue, nos siga lá no YouTube, no Spotify, né? Dá lá seu follow, é a chance que você tem de ficar informado de tudo que nós fazemos. Semanalmente nós temos nosso podcast, mas nós sempre temos conteúdo semanal e alguns conteúdos extras. Recentemente o Salibão colocou um conteúdo num papo que ele teve com o Kotler, delicioso, aliás. Delicioso. Então não deixe de nos seguir, não deixe de nos seguir. Além disso, compartilha, convide mais pessoas para participar Eles do movimento. vão agradecer. Pode eternamente. Vai ficar feliz demais. E faça seu Divida comentário. com a sua empresa, né, Sandro? Você sabe que tem algumas empresas que toda sexta-feira o podcast é lançado, Grupo né? de Cumbuca. No final. E o pessoal está ouvindo, né? Toda sexta-feira, a primeira coisa que eles fazem na manhã é discutir o nosso podcast. Né? Sim, nós tivemos com uma empresa lá no Sul que justamente tem essa prática. Lembra, Salibão? Falou pra gente, a gente aqui estuda toda sexta-feira, todos os líderes têm que ler. Tem que ouvir, assistir, né? E depois, no começo da semana, a gente faz uma discussão. Né? Uma baita ideia, já que a gente tá falando tanto de conhecimento, é sobre isso. E faça seu comentário. Né? O que você quer que nós desenvolvemos algum tema, tenha curiosidade sobre algum projeto, sobre alguma perspectiva, tem alguma dúvida sobre o conteúdo que a gente vai trazer, manda lá que a gente responde a todos, beleza? Importante a gente falar sobre o líder ambidestro, Salibão, e acho que vale a pena a gente contextualizar o porquê esse é um atributo que não era tão valorizado no passado e hoje é tão valorizado, né? No novo livro que a gente está publicando, vai publicar em maio,
né? A gente faz uma linha do tempo, nós adoramos linha do tempo, eu Salibão, né? Sempre tem linha do tempo. A gente faz a linha do tempo da ambidestria, né? Do motor 1 e 2. Como surgiu essa história de motor 1 e 2 e tal? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E nós chegamos à conclusão que eu me lembro que em 1972, se eu não me engano, foi a primeira vez que um consultor falou sobre a empresa ambidestra. 72. E naquela época ele se referia muito mais a essa questão da eficiência operacional versus... ele fala muito mais da manutenção versus crescimento. Então tinha muito mais essa perspectiva. Só mesmo nos anos recentes, e aí surge outro conceito que a gente usa muito, né, que ele é egresso de uma obra da Bain Company, que é o motor 1 e 2 de crescimento, é que a gente vê a necessidade das empresas terem dois motores de crescimento. Né? Um motor relacionado à sustentabilidade do negócio e outro motor relacionado ao futuro. Qual foi o insight que eu e o Salibão tivemos? Se a empresa tem que ser ambidestra, se a empresa tem que ter dois motores de crescimento, como ela vai conseguir se ela não tem um líder que pensa desse jeito, né, Salibão? Exatamente. É sobre isso, né? Exatamente. Quando eu falei da questão dos Janus, né, cada vez mais nós vamos ter que incorporar esse Deus na gente, né, porque o futuro chega mais rápido, cada vez mais, o presente fica cada vez mais curto. Obsoleto. Né, porque a gente vê na questão da inteligência artificial, a mudança, o nível a velocidade da mudança é cada vez maior, né? Então, para isso nós temos que ter essas duas cabeças, né? E não é brincadeira. Não é fácil. Você criar, principalmente quando você não veio desse mindset, né? Nós só tava no 1, a gente vê hoje muito CEO Salibão. Sofrendo, né? Total. E a gente viu uma empresa muito conhecida aqui brasileira que teve que mudar porque o seu CEO foi treinado para controle, né, Sandrão? Eficiência operacional, lucro curto prazo, né, Sandrão? E você pensar de um lado de curto prazo, de outro lado a longo prazo, não é fácil. É um desafio. Não é fácil. Precisa fazer Não é fácil. E, Salibão, isso envolve todo o sistema. Então, quando a gente fala do líder ambidestro, da ambidestria, nós estamos falando sobre alguns atributos. Por exemplo, de um lado, eficiência operacional, do outro, adaptação e inovação. Eu tenho que ser eficiente operacional, blindar a operação atual, mas eu tenho que inovar e me adaptar ao contexto. Eu posso estar falando da geração de resultados de curto prazo, ao mesmo tempo que eu lastreio, eu fundamento as bases de um crescimento de longo prazo. Eu posso estar falando sobre a inovação incremental e a inovação de ruptura. Percebe como é essa relação? E por que isso é tão desafiante? São contextos muito distintos. Por isso você tem que treinar a ambidestria. O que você diria aí, Salibão? Você estudou sobre isso, essas diferenças entre esses dois motores, ou essas duas lideranças aí, né? Sandro, eu tenho uma colinha aqui, né? Com alguns atributos. São os slides, aqui, Salibão. né? Você sabe que quando a gente faz uma apresentação, o Salibão tem uns slides, eu sempre falo e não é mentira, né? Vamos fazer umas 130 slides. Cada slide do Salibão é uma aula, não é? Eu gosto de slides mais de imagem, a dele é uma aula. Esse daqui é um slide. É um slide, mas aqui eu também tive a inspiração do nosso querido amigo Diego Barreto, né? O grande que é fantástico. Ele é um líder ambidestro, né, Sandro? Mas sem dúvida nenhuma. Aliás, temos um podcast sobre Diego Barreto. Se você quiser ouvir o podcast Diego Barreto, é só chegar aqui. Tive a oportunidade de entrevistá-lo. iFood, né? O CFO, head de estratégia, ele é um líder ambidestro. Com certeza, né? E aí ele tem que andar na evolução versus revolução, né? Motor 1, evolução, motor 2, revolução. Corporativo, de um lado, startup do outro. Controlar e monitorar de um lado, versus tentativa e erro. Escala versus velocidade. Otimizar versus criar. Custo versus avanço. É um desafio bastante grande, né? Porque falar, né, a gente que... É muito diferente. No mundo inteiro, a gente aprendeu a pensar de um jeito, né? Você ter dois jeitos de pensar hoje é bem desafiador, né? E a gente tem líderes destros fantásticos, né? O Jeff Bezos, para mim, é talvez o melhor de todos, né, Sandrão? Não há dúvida. Como ele consegue fazer isso, né? De gerir tão bem o presente, com tanta eficiência, e ao mesmo tempo criar tão bem o futuro, né, Sandrão? Não há dúvidas, né, no seu Lab 126, né, Sandrão? Em tudo, né? Nós vamos no novo livro, vai ter o Lab, um novo livro, inclusive, ó, fazendo um spoiler aqui. Nós vamos ter um capítulo só com a Amazon inova. A gente vai falar do Lab 126 e vai falar da governança e inovação, aquele FAQ, né? A forma como eles inovam. Então você percebe que ele criou as bases, né, Salibão?
Agora, aliás, o Bezos tem uma história legal que você que me alertou, né? Como ele tangibiliza isso com metáforas, artefatos e símbolos, né? A ideia do relógio, né, Salibão? Pois é, ele patrocinou aí um relógio, custou 42 milhões de dólares, ele está dentro de uma montanha lá no Texas, se não me engano, né? Que não sei exatamente os fatos, mas alguma coisa que ele vai durar 10 mil anos, né? E aí todo mês, se não me engano, ele tem um toque diferente, alguma coisa assim. Mas para tangibilizar isso, para tangibilizar, né? Para mostrar, né, o pensamento a longo prazo, né? Que foi o que não só foi o que salvou a Amazon, né? Imagina se a Amazon tivesse sido desenvolvida para pensar a curto prazo, para ficar vendendo livro, nunca teria conseguido construir o que ela construiu, não há né, dúvidas. Sandrão? A gente, no livro de liderança, nós entrevistamos o David Necker, que você entrevistou o David Necker, que foi o primeiro diretor de RH da Amazon, né? E vice-presidente depois de Customer Service e tal. E ele comenta, né, que o Bezos, aquela frase do Bezos é clássica, né? Toda empresa caminha para a mediocridade. Porque todo sistema... O Drucker comentava que as árvores não chegam até... Qual é aquela frase do Drucker? Né? As árvores não chegam até o céu. As árvores não chegam até o céu. Toda empresa, todo sistema tende ao declínio. Qual não é o papel do líder, se não criar uma outra curva sinótica aqui? Enganar a natureza, né? Enganar a natureza. Então, nesse sentido, ele tem que ser ambidestro, porque se ele só está olhando em extrair, ele não vai conseguir dar essa outra curva desse crescimento, né? E quantas empresas se perderam por causa disso, né? As tradicionais, né? Kodak, Nokia, Blockbuster e tantas, né? BlackBerry e tantas outras, né? Salomão, você está falando, é muito legal, né? Porque a gente continua pesquisando, escrevendo. Cara, o Reed Hastings, da Netflix, sempre foi um líder ambidestro, né? Se a gente for pensar lá atrás, ele tinha um negócio hiper virtuoso de entrega postal de DVDs que estava dando hiper certo, bombando. Só que o medo dele de ser disruptado, como ele disruptou a Blockbuster, era tão grande que ele é inquieto em criar o novo. Ele cria o quê? A plataforma de streaming, né, que é lançada oficialmente em 2007, mas ela foi desenvolvida, isso que pouca gente entende, nós estamos trazendo esse novo livro, ela foi desenvolvida em 2003, 2004. Ele demorou 4 anos, 3, 4 anos, para lançar comercialmente a plataforma aberta. E ele isolou aquela turma, né? Ele isolou aquela turma. Não misturou, né? Não misturou. Esse que é o problema, né? Das empresas quererem fazer tudo junto, né? Tudo ao mesmo tempo não agora, fazer. né? Não consegue. Você tem que andar de um lado para o outro, né? E assim, olha como aquela história... E ao mesmo tempo você não pode separar demais. Né? Não pode separar demais. O papel do líder é fundamental, Salibão. Porque se o líder vai muito para cá... Lembra aquela história que você também me alertou, do Jobs? Quando ele cria a equipe dos piratas para fazer o Macintosh? Sim. Segregou demais. Pois quando ele volta, ele percebe que aquilo foi um erro. Criou 2 empresas, né? Criou 2 empresas. Eu já vi. Então o Motor 2 estava lá, eram os brilhantes, os maravilhosos, e o cara aqui rachando o coco. Criou 2 empresas. Aí não funciona. Não funciona no médio e longo prazo. Exatamente. Agora você vê, né, Salibão? Essa visão da ambidestria é quase que uma obsessão desses caras. Porque eles não hesitam em criar o novo para destruir o antigo. Ah, com certeza, né? Como diz aquela frase lá dos fundadores do Google, o papel do X, né, que é o app deles, né? Não é criar um novo produto ou serviço, é criar um novo Google, né? Criar um novo Google. Criar um novo né? Google. Tanto que eles mudaram, o escritório dos 2 é lá no X hoje, né? É lá no X. Tanto e agora eles estão afundados com inteligência artificial justamente com essa proposta de criar uma nova perspectiva que o Google vai sucumbir. Impressionante a velocidade que esses caras estão na frente, né? Chega a dar medo, né, Sandrão? É isso. Eu diria que essa é uma das nossas missões. A velocidade com quem se adapta melhor a esse ambiente, consegue ter uma dianteira, é tão grande que gera uma lacuna para quem não tem um nível de consciência sobre as mudanças. Essa lacuna, ela pode chegar a um nível de ser irremediável diminuir. A gente tem que mudar nível de consciência. Como eu mudo nível de consciência? Com repertório. Então eu tenho que conhecer sobre essa perspectiva, inclusive no livro de liderança, nós apresentamos exercícios práticos para você exercitar a liderança disruptiva, ou melhor, a liderança, a ambidestria, o líder ambidestro. Nós damos exercícios práticos, porque se você não fizer essa lógica, eu sempre digo o seguinte, Salibão, se o líder não está pensando e construindo proativamente o futuro do negócio, quem está construindo isso? É verdade. E com o tempo, como você falou, o curto prazo não é mais curto? O curto prazo durava bastante, né? O curto prazo não é mais curto. Mas o curto prazo é curto mesmo. Ele é curto mesmo, né? Então, é sobre essa lógica.
Agora, Salibão, você interagiu com muitos líderes ambidestros, inclusive, né? Se a gente for pegar aí uma lógica interessante, quando a gente fala dessa evolução, que a gente já fez um programa da Disney, né? O Michael Eisner, depois o Bob Iger, né? Você vivenciou muitas trajetórias dessas. Qual será que é o maior desafio para o cara migrar definitivamente para essa lógica, Salibão? Para o nosso amigo, nossa amiga, migrar para essa lógica? Ter a coragem de fazer, né, Sandrão? Ter a coragem de montar uma operação, porque no fundo é uma operação, né? Que nem teve o próprio Fred Trajano, né? Ele teve a coragem de fazer isso. Aliás, eu estava esquecendo dessa referência. Por mais que críticas que existem aí, os resultados os desafios acontecem. Os resultados do Magalu, mas se não fosse o Luiza Labs, eu tenho certeza que o Magalu hoje não estaria vivo ou teria sido adquirido por alguém, entendeu? Não tenho a menor dúvida disso. O que salvou foi exatamente isso, né? Então, hoje não é uma questão mais de escolha, Sandrão. É uma questão de como você vai fazer. Porque se você não fizer, alguém vai fazer por você, né? Então é melhor, como já dizia o Peter Drucker, a melhor maneira de prever o futuro é criar o futuro. Sim. Se você não criar o teu futuro, alguém vai criar para você, né? E com certeza, provavelmente, vai ser o teu concorrente. Sem dúvida nenhuma, alguém que você nem está vendo. E hoje existem modelos, exemplos fantásticos, né? De motor 2, né? Próprio modelo do Google, o próprio modelo da Amazon, o próprio modelo da Cisco, que na verdade não existe um modelo certo para todo mundo, né? Isso depende muito da dinâmica da sua empresa, né? De como você está estruturado, né? E então são modelos fantásticos, né? E você tem erros gigantescos, né, de construção do motor 2, que foi o caso da Xerox. A Xerox foi o primeiro grande motor 2, talvez da história, né, Sandrão? Sim. Nos anos 70. Um laboratório de inovação. Xerox e o Bell Labs, né? Talvez tenha sido Palo Alto, né? Pois é. Eles criaram as invenções que eles trouxeram de lá e eles ganhavam tanto dinheiro. Eles ganhavam tanto dinheiro que eles decidiram fazer um lugar para construir o escritório do futuro, mas não criar o futuro da própria Xerox, né? Salibão, olha que interessante. É isso aí. Eles fizeram para criar o escritório do futuro, mas não o futuro da Xerox. Faltou um líder ambidestro. Pois é. Não, aliás, eu tinha um líder só pensando no futuro e tinha um líder, ou o líder só pensava no presente. Faltou alguém que conseguisse compatibilizar essas duas visões e irrigasse o sistema no intuito de crescer a Xerox. Pois é, as invenções da Xerox, primeiro computador pessoal, primeira impressora laser, primeiro computer gráfica, a computação gráfica, a extranet, que deu origem a toda a intranet, interface gráfica. Extranet. E é interessante essa história. O Salibão fez esse estudo da Xerox e vai estar no nosso próximo livro também, aliás. É um dos capítulos que a gente quer mostrar o que dá certo e o que não dá certo. Né? Com certeza. E como não fazer, né? Sabe o que me chama a atenção nesse caso que você estudou? E nós nos aprofundamos? O tanto de talento que tinha na Xerox. Pois é, nunca teve fundador da Adobe, um dos fundadores, um dos precursores da internet. Da Netflix também. Cara, é impressionante o tanto de gente boa que estava lá. Então, de novo, não se trata de conhecimento técnico. Qual é o repertório que eu consigo aliar ao conhecimento técnico que permita com que esses líderes estejam um passo adiante? Como é que você lidera essa turma toda, né? Porque a maneira de liderar a turma do Motor 1 é diferente da maneira de liderar do Motor 2. Olha a ambidestria aí. Quer dizer, um líder tem que ter dois estilos de liderança, Sandro. Olha que coisa desafiadora, né? E tem que fazer a gente repensar sobre liderança. Por isso que nós trazemos no nosso liderança disruptiva, né? Porque ele vai ter Você não consegue, porque antigamente, né? E antigamente não é tão longe assim. Não é tão longe. Você tinha que pensar, o líder tinha One que pensar size fits all. Um jeito de liderar, né? O cara é um líder, tem aquele estilo de liderança. Exatamente. Hoje o senhor tem estilos de liderança, né? Ele tem que chegar Ele tem que se adaptar. Exatamente. Tem que se adaptar, tem que ser flexível. Se o cara for inflexível, ele não vai conseguir fazer isso. Exatamente. Você pega os meninos do Google, que já não são tão meninos assim. Não são tão meninos mais. Já estão com 50 anos, né? Mas eles demandam. Você imagina eles demandando o resultado de um lado e ao mesmo tempo tendo uma parte da empresa importante que começa a pensar daqui a 5 anos. Ele fala assim, olha, se leva para daqui a 5 anos e começa a pensar depois de 5 anos. Olha que coisa, como é que você... Sabe o que você está falando aí que me trouxe um elemento que a gente trabalha muito, muito no livro de liderança e tem que trazer aqui para a ambidestria, que é o cuidado com o ego. O líder tem que saber que ele não tem um repertório suficiente para lidar com essas mudanças e tem que ter a humildade e a coragem de aprender a como ser um líder nesse contexto.
A caixa de ferramentas que ele usava no passado, que deu muito certo, nesse contexto pode ser que não dê tão certo. Não é que pode ser, não dará tão certo. Porque se ele ficar só focado na eficiência operacional, ele descola da realidade. Aliás, é um descasamento de competências, né, Salibão? Tem uma outra dimensão que eu gosto de usar, Salibão, que é o seguinte. Nessa lógica toda da evolução do mundo, os líderes se habituaram a serem exímios gestores ou gestoras, onde o foco fundamental desse líder é maximizar os recursos da organização, obtendo a melhor eficiência operacional possível com a maior lucratividade que fosse permitida para aquele negócio. Nesse sentido, foco no curto prazo, eficiência ao máximo, gestão de recursos internos e boa. Esse é um líder gestor. Quando a gente olha esse novo mundo, o nível de variáveis é muito grande. Então não basta ser um exímio ou uma exímia gestora, é necessário ser, de fato, um líder ou uma líder. E liderar pessoas para que elas desempenhem seu pleno potencial e leve essa organização para outro patamar. Então essa ambidestria também envolve uma mudança do gestor e do líder, né? Esses dois elementos, que eu tenho que continuar focado, eu tenho que ser uma boa gestora. Não, se você não entregar resultado, eu não vou adiante. Mas eu tenho que liderar pessoas para construir um novo paradigma. Eu já vi casos, Sandrão, onde alguns líderes, principalmente jovens, né, se concentraram tanto no motor 2 que esqueceram o motor 1, né, Sandrão? Você que alertou isso. Recentemente eu falei sobre isso. Eu me lembro que você teve uma frase em 2018, quando a gente estava constituindo o motor 2, o Gestão do Amanhã, que é a primeira vez que a gente fala de motor 2, onde você falou, Sandrão, tem o risco do cara ficar muito focado no curto prazo, no presente, mas também tem o risco de ele ficar muito focado no longo prazo, no futuro. Pois é. Se ele não entregar resultado no curto prazo, não tem futuro. Pois é. Né? E hoje em dia você vê o investimento em startups hoje é muito mais cuidadoso do que era no passado, né? Antigamente você mostrava alguma coisa que poderia acontecer, o pessoal botava a grana. Hoje, se você não aparece com um projeto de resultado com curto prazo razoável, né? Você não vai conseguir o seu investimento. Esquece, né, Sandro? O que me traz uma dimensão desse líder ambidestro, que ele tem que construir a estrutura para ambidestria, né, Sandrão? Quer dizer, como a organização, qual estrutura a organização vai ter para ser uma organização ambidestra? Eu vou ter, quais são as fontes de geração de motores 2 do meu negócio? Eu vou ter laboratório de inovação, eu vou me aproximar de startups? E aí ele vai ter que integrar isso... Por incrível que pareça, por mais criatividade que exista nesse processo, a estruturação dessas maneiras é duríssima, Sandrão. Não há dúvida. Não tem como. Se você não seguir isso, acabou, né? Por isso que é interessante, né? Você tem essas duas visões. É interessante. Tem algumas, Salibão, tem algumas lógicas que fazem muito sentido do que a gente está constituindo, né? Tem até uma outra lógica que eu quero juntar na sua, que é o seguinte. Primeiro, se não tiver um sistema para inovação, não vai inovar. Então, o líder tem que montar esse sistema que permita que isso aconteça em escala. A segunda é o seguinte, né, Salibão? Olha como tem que ser ambidestro. Criamos lá um núcleo para criar um motor 2. Primeiro tem aquela fase da ideação, depois a fase da execução. Esse núcleo que cria o motor 2, ele é mais original, criativo, líquido, KPIs específicos e tal. Mas deu certo o projeto. Quando deu certo o projeto, ele cai em regime. Sim. Aí é necessário entrar no motor 1. Aí é necessário a minha ambidestria que, então, ao invés da inovação, agora eu tenho que acelerar o processo, percebe? Salibão, se eu faço essa evolução, chegando aqui a gente não acelera, que é o caso do Bezos, né? Como ele é bom em execução, não vai dar certo. Exatamente. Você pega o projeto, um dos projetos lá do Laboratório X do Google, né? É o Waymo, né? Que é o carro autodirigível, né? E ele virou já ele se graduou, né? Ele se graduou. Isso é interessante como eles usam os termos, né? Ele se gradua, então ele vai para fora, e nem filho, quando acaba a faculdade, ele se forma e vai embora. Nos Estados Unidos é assim, né, Sandra? Ela não tem esse negócio de ficar morando com pai e mãe, né? Depois que você se forma, né? Então vai pra rua. E é assim que as empresas veem, né? Produtos para se graduarem e serem autônomos, né? E aí entra no motor 1, né, Sandrão? Você sabe, Salibão, que a gente está comentando sobre o iFood, por exemplo, falamos sobre o Diego Fabrício, CEO do iFood, para mim é um típico líder ambidestro. Sim. E eles criaram um sistema. Qual é o sistema? Os jet skis, né? E de novo, quem quiser assistir o podcast com o Diego, ele conta muito bem sobre essa história. Os brandings disso são muito importantes, delícia, né, Sandrão? É muito importante dar nomes para as coisas. Semântica, né? Quando a gente falou sobre isso no líder comunicador, né? Da marca para isso, todo mundo entende o que é a lógica, né? E a lógica do jet ski é justamente essa, né, Salibão? É falar assim, ó, a ambidestria é fundamental aqui no iFood. Aqui é a nave mãe,
né? O negócio principal, o motor 1 é a nave-mãe, eu tenho que ter jet skis que são motores 2 que vão ao mar. Qual é o papel do líder? Criar a base para que isso aconteça, ou seja, sistematizar esse processo, oferecer autonomia e garantir que as pessoas façam isso, até com a licença de aprender com os erros, né? E criar uma cultura que suporte esse processo. Mais uma vez vem o tema da cultura, né, Salibão? Eu tenho que ter uma cultura que suporte a ambidestria, porque se você não tiver uma cultura que seja mais aberta e flexível à inovação, toda hora que você partir para o novo, você vai ser sabotado, né? E a capacidade de reaprender que a gente tem que desenvolver hoje é muito grande, né, Sandrão? Pô, você imagina, né? Eu mesmo já fui, quando eu fiz o MBA nos Estados Unidos, totalmente voltado a números, Sandrão. O MBA era isso, né? Eu não lembro da palavra cliente, nem da palavra inovação. Era uma coisa assim de entregar mesmo, de execução mesmo, né? E você tem que fazer todo um brainwash, né? Uma lavagem cerebral para você reaprender. É muito difícil, né? E não é fácil, né? A gente viu o que aconteceu na ABI, por exemplo, né? A mudança de CEOs. E tem muitas empresas assim, né? E às vezes o próprio fundador acaba virando um empecilho para a empresa, né, Sandro? Porque ele não consegue fazer a reprogramação do cérebro dele. É uma questão até mental, né, Sandro? Salibão, eu falo aqui para você, que eu tenho vivenciado isso na prática aí, por exemplo, o desafio dos conselhos de administração. Pois é. Se o conselho de administração não tem pessoas que entendem a visão da ambidestria, ele vai cobrar os seus líderes, principalmente o CEO, né? O CEO se reporta ao conselho de administração, para obtenção de resultados no curto prazo, né? Inclusive, depende muito dos acionistas, que de repente é isso que ele quer, porque quando começar a dar zebra, o cara sai. Sim. Então, até no nível do conselho de administração, eu tenho que ter pessoas, líderes, que entendem a ambidestria. E aí a gente vê uma questão aqui no Brasil que você vê esses membros de conselho estão já há muitos anos, né? Muitos anos. Como conselheiro. Assim, o Brasil não é um país que tem uma cultura de ter conselhos, principalmente as empresas grandes. A gente tem a questão de conselhos de administração, são obrigadas. Mas você pega empresas médias, conselhos consultivos, né? Conselho Advisor Councils, né? Que é tão importante quanto, né, Sandrão? É uma visão de fora, né? E aí você tem aqueles típicos... Mais liberdade o conselho. Típicos caras que vão de galho em galho, mas com a mesma visão, né, Sandrão? Então hoje a gente tem visto aí, por isso que tem iniciativas aí como a Board Academy, né? A própria HSM teve um curso de conselheiros. A GoNew, né? GoNew, a Starts também. Já trazendo uma nova visão de conselheiros, né? Para dar uma visão mais fresca, né? Na questão da gestão, né, Sandrão? Porque se isso não muda, não acontece nada. Não, se não muda lá, não muda nada, né, Sandrão? E você sabe que tem uma estratégia que a gente sugere no livro de liderança que pode ajudar a viabilizar essa tese prática da ambidestria. É uma estratégia do zoom in e zoom out. Como funciona essa estratégia? A tese é montar uma equipe, e veja, essa equipe multidisciplinar que já atuando em outras funções, mas reunidas, uma equipe orientada no zoom in. Um espectro de 6 a 12 meses. Né? Quais são as iniciativas estratégicas do meu planejamento orientadas a 6 a 12 meses? E essas pessoas se dedicam a construir, preservar, executar e proteger essa perspectiva de curto prazo. Ao mesmo tempo, montar uma estrutura, uma equipe, na mesma organização, interdependente e integrada, no zoom out, que é pensar a organização com um espectro de 12 a 24 meses. De novo, tudo integrado ao mesmo planejamento estratégico, por isso que o líder tem que ser ambidestro. Quais são as iniciativas que vão gerar a longevidade e sustentabilidade da empresa no futuro? Essas duas iniciativas, elas são, como você comentou, interdependentes, elas são independentes, porque aqui eu tenho que manter a operação, foco na operação, aqui eu tenho que olhar o novo, mas interdependentes, porque em dado momento elas vão ser misturadas. Muitos perguntam para nós, quando o motor 2 vira o motor 1? Né? Que é quando ele consegue ter autonomia, como é que você comentou? Que se graduar. Quando ele se gradua, ele se torna uma realidade, aí as empresas têm algumas opções. Algumas organizações, como a que você comentou do Google, tiram do motor 1, né? Vira uma organização autônoma. O Waymo, você pega a Eve da Embraer, que é outro caso que nós contamos, vira... Né, é uma empresa independente. A própria Amazon Web Services, né? Então, mas a Amazon Web Services ficou no grupo. Esse é o ponto. A outra estrutura é pegar esse motor 2, colocar ele dentro da estrutura para ele aumentar a estrutura inicial. A Amazon Web Services, por exemplo. Os motores 2, os jet skis da iFood, normalmente eles voltam para a nave-mãe e fortalecem o negócio principal. Cada empresa vai achando o seu... Vai achar como você mesmo disse. Time, né? Não tem uma receita para todo mundo. Não tem uma receita de bolo. Mas o mais importante é que como essas estruturas, elas representam um novo.
né? E como representam o novo, elas estão comprometidas com a sustentabilidade do negócio. E como o Salibão disse, a escola tradicional de gestão e liderança sempre esteve focada na geração de resultado de curto prazo. Inclusive, os sistemas de remuneração sempre foram orientados a isso. Aliás, essa é outra reflexão que a gente traz. Eles criam, né, eu lembro do meu MBA, cria um ambiente seguro isso. Né, você não tem, em nenhum momento você tem Tira o cara do conforto. Você tem um ambiente inseguro dentro das projeções. Você gera desconforto. Não gera desconforto, não gera inquietude. Se você acertou, é aquilo lá. Né? E aí, Salibão, um dos motivos é que os sistemas de remuneração, inclusive atuais, sobretudo os de médio e longo prazo, por incrível que pareçam, PPR, os planos de participação em resultado, planos de bonificação, ainda hoje, muitos não respondem à construção de valor no longo prazo. Exatamente. Foi o que aconteceu também na GE, né, Sandrão? Sem dúvidas. Era totalmente voltado, o papel era criar shareholder value, os executivos com participação, bumba, acabou, né? E pronto, e no curto prazo. A vida estava ótima, né, Sandrão? Então, você queria o quê? Criar muitas Você queria o quê? Criar muitas inovações para mudar aquele cenário de você ganhar um baita de um bônus no fim do ano? Deixa eu te contar uma história. Fala, como já dizia minha avó, eu, hein? Deixa eu te contar uma história agora. A vida como ela é. Eu fui convidado para uma reflexão estratégica de uma organização e quem me convidou foi o head de inovação e tal. Empresa de grande porte, 1 bilhão e tal, não é empresa pequena não. O CEO está lá há algum bom tempo, já tem uma certa idade, né? É um craque, né? Mas ele está naquela fase, né, do phase out, né? Essa organização está num setor como todos que tem que se transformar. E a grande discussão é, inovação incremental entra, inovação de ruptura começa a ter problema. Aí você pensa na situação do CEO, que deve ter um pacote mesmo recheado, né, de bonificação anual que está relacionado ao EBITDA. Aí ele olha, deve ter mais uns 3 anos, 4. Ele olha aquele negócio e fala, isso daqui é de ruptura. É uma inovação importante, é o motor 2. Quando vai dar resultado? Qual é o impacto disso no EBITDA? Vai ter impacto porque a gente vai ter que investir. Como diz o Jeff Bezos, né? Assim, o melhor lugar para errar é lá no Amazon 126, né? Fala assim, nós amamos o erro aqui. Então, cara, você acha que alguém vai amar o erro no motor 1? Pô? Salibão. E ele vai olhar o pacote de bônus dele que vai ter impacto para um negócio que vai gerar resultado que ele nem sabe daqui a 6 anos, sendo que qual que é a tendência? É sempre sabotar o sistema. No final do dia, você tem que mexer em todas as engrenagens. Todas as engrenagens. Você não pode... Como a gente coloca a constelação da liderança, né? Você não pode mexer numa coisa só, né, Sandro? Sempre tem impacto. Agora, o que está muito por trás disso, isso que eu ia falar, o que está muito por trás disso é cultura, né, Salibão? Sim. Porque isso aí é o ponto de inflexão. E o líder tem um papel fundamental nisso, né? Se ele não mudar, nada muda, fica uma história de carochinha, né? Por isso que eu sempre digo que nós sejamos verdadeiros na gestão dos nossos negócios. Se não é para inovar, não inova. Agora não fica enchendo o meu saco, pedindo para eu inovar, minha paciência, pedindo para eu inovar, me cobrando inovação, e quando chegar lá vai ser sabotado por uma agenda oculta. A agenda oculta acaba com a organização. A agenda oculta delapida o sistema de confiança. A agenda oculta atrapalha a evolução da organização, o desenvolvimento dos seus líderes. Então, se não é para inovar, avisa. Só que você vai ter que ter as consequências. Você vai sofrer as consequências. Agora, não fica num anacronismo, num processo que é até infantil. Né? Assuma qual é o papel da organização. Salibão, liderança ambidestra fundamental, mas mais do que isso, né? A revolução do líder é fundamental, né? Tudo começa transformação lá, né, do líder. Aquilo que você falou do Diego, evolução e revolução, né? Tudo começa e o que acontece também, nós temos várias gerações de líderes, né? Desde líderes mais jovens até líderes mais antigos, né? E os líderes mais antigos têm que fazer nós tivemos que fazer uma reprogramação mental, nós dois assim, porque, eu cresci naquele mundo da gestão baseada na academia e tal, né? Os grandes professores e tal, e fazer uma reprogramação, né? Reaprender. E reaprender. Aprender. Reaprender. Né? Aprender a desaprender para aprender novamente. Você sabe que na minha apresentação de Lifelong Learning, Sandrão, eu coloquei um videozinho do Sam Altman, o presidente lá da OpenAI, falando de como o sabático foi fundamental na reinvenção dele. É mesmo? Ele falou assim, a gente sabe que não é todo mundo que consegue, mas o fato de eu ter ficado no sabático durante 1 ano, aprendendo outras coisas, inclusive AI... Ele só voltou do sabático. Olha que coisa, com o chat se ele não tivesse parado, se ele não tivesse dado essa parada... Será que sairia? Eu não sei se sairia. Foi lá que ele aprendeu, né? Agora, se você não pode tirar um sabático,
que tal você participar de um programa estruturado para te ajudar a reprogramar o seu cérebro? É isso que a gente faz, né, Sandrão? Nossos livros, nossos workshops. Um workshop. Assim, você não consegue tirar um sabático. Você não consegue tirar semanas... Nós vamos tirar para você. É isso. Nós vamos trazer o sabático até você. Seguinte, dias 26 e 27 de abril, nós temos o workshop Liderança Disruptiva, que justamente se dedica a falar sobre a adaptação do líder nesse novo contexto, né, Celebão? E tem jeito. Aliás, o que a gente estuda que mostra que dá, né, Celebão? Vamos dar ferramenta pra turma. Né? Vamos ensinar você a fazer pergunta transformadora. Ensinar você a aprender. Ensinar a ser ambidestro. Olhar arquitetura de negócios. Sacou? Entender, reprogramar o seu cérebro. Como construir equipe de alta performance nesse contexto. Nós estamos falando de dinheiro aqui, gente. Não é romântico, não. Não é, Celibão? Esses líderes estão gerando muitos dividendos para as organizações. Você falou o Sam Altman. Olha o valuation hoje de um negócio que não existia há 2 anos. É um líder que está ali. Olha a Microsoft trazendo... Pô, Satya Nadella. Você é um baita líder ambidestro, né, Celibão? Pensando lá, o negócio atual começa a investir na nuvem de uma forma forte, que era um negócio pequeno da Microsoft, games, né? Agora inteligência artificial. É sobre isso, dá para fazer, mas você precisa aprender. Como é que você falou? Reprogramar seu cérebro. Nós vamos reprogramar seu cérebro, né, Celibão? Ou ter 2 cérebros, né? Ambidestro. Motor 1 e 2. Ambidestro. Dias 26 e 27 de abril, em São Paulo, workshop Liderança Disruptiva, imperdível. Eu e o Salibão, 2 dias inteiros, non-stop. Sim, a gente não para, né, Salibão? Não para. E aí você vai ter lá convidados razão também. Na nossa vida, né, Sandra? É isso. Eu e o Salibão tem uma tese aqui. Nos nossos eventos, se alguém tem nossos produtos todos, se alguém está insatisfeito, é só levantar a mão que tem a garantia total. A gente devolve o dinheiro na hora. Nunca foi necessário, mas se um dia for, tudo bem. Mas sabe por que a gente fala isso? Que a gente não admite que ninguém esteja insatisfeita com os nossos projetos. E não é que a gente não admite que não, a gente faz acontecer. Se está insatisfeito, a gente faz ficar satisfeito. O que precisa? Então, esse evento é uma outra oportunidade de falar sobre liderança no Learning Village da HSM, um ambiente incrível em São Paulo, delicioso. Mas é o seguinte, vagas limitadas. Isso daqui não é gatilho, não. Gatilho é nada. Tô falando é o seguinte, tem pouca vaga, tá dando tudo certo, andando bem, então corre lá para fazer a inscrição, se você quiser. Se você não quiser, na boa, continua aqui no nosso podcast. Mas se você quer se transformar mesmo, quer estar com a gente, então você tem que ir lá. Vai lá, vou deixar aqui na descrição o link, faz a sua inscrição, o nosso pessoal pode entrar em contato com você, leva a sua equipe e vamos mudar o seu negócio, porque a gente quer mudar o Brasil todo com esse conhecimento de gestão, né, Salibão? E o mundo. E o mundo! Então, pronto para a nossa fase, a fase mais importante do nosso podcast aqui, que é as recomendações de leitura do Salibão. O que vem hoje, Salibão? Sandrão, esse foi o livro de negócios mais bem avaliado e vendido nos Estados Unidos no ano passado, escrito pela professora Amy Edmondson. Ela é professora da Harvard Business School, foi ranqueada número 1 no Thinkers 50 o ano passado. Ela vem de uma especialização muito voltada para equipes, né? O conceito de teaming, né? Que é team e teaming, que é como você trabalhar em ambientes de locais diferentes, né? E remotos. Ambientes remotos. Eu trago também para dentro da minha aula de equipes de alta performance. E ela escreveu um livro chamado Right Kind of Wrong, o jeito certo de errar, né? O jeito certo de errar. A ciência de errar bem. A ciência de errar bem, ou seja, como... Porque uma coisa, você tem vários tipos de erros, né? Sem assim, se você organizar isso dentro da tua organização do seu motor 2, principalmente, onde você vai ter uma capacidade de errar muito mais do que no motor 1, porque no motor 1 a gente não pode errar, né, Sandra? Não pode errar, Sandra. Lá não pode errar. O lugar para errar no motor 2. E a maneira como você erra, os diferentes tipos de erros, é incrível como ela conseguiu estruturar aqui. As pessoas que endossam o livro são incríveis, o Daniel Pink, Adam Grant, Robert Sutton, Ed Catmull da Pixar também. Um livro muito legal. Eu trabalhei pessoalmente. Quem que eu não trabalhei, né, Sandrão? Eu lembro. Só que o Frederick Taylor não consegui, Sandrão, mas esse morreu muito cedo. Muito cedo. Em 53. A Amy, ela já veio falar do time aqui quando eu estava na HSM. Me lembro. E ela é interessante porque ela pegou o avião no domingo à noite, tendo levado 6 pontos
na cabeça, onde a vela do barco dela bateu na cabeça. E ela não cancelou, Sandrão. Não cancelou. Mas se o pessoal ia fazer vela, tudo antes de uma viagem, não pode. Não pode fazer vela. Pode. É que nem, pior do que isso, foi quando um senhor de 70, um professor da Harvard Business School, que resolveu fazer o check-up dele no dia da viagem, né? Não pode. Aí deu uma pequena desvio. E aí o médico falou, olha, eu recomendo que você não viaje, né? Enfim, coisas. Mas ainda bem que não piripaque dele aqui, pelo amor de Deus. Muito mais fácil ser guru, Sandrão. Muito mais. Muito mais fácil. Mas de qualquer forma, é melhor não ficar fazendo check-up antes de palestra. A questão do erro é muito interessante, porque assim, uma empresa é vitoriosa por acertar mais do que errar, né? Uma empresa é vitoriosa por acertar mais do que errar. Mas os erros fazem parte do processo de aprendizagem e, sobretudo, inovação. Então, que tal aprender como fazer com que esse processo seja virtuoso e transformar o erro num processo de aprendizado? É isso que você vai trabalhar erro, aqui. Né? Pois é, não é... Um erro não pode ser avaliado igual ao outro erro. Eles têm diferentes tipos de erros, né? Gradação, consequência. Né? Exatamente. Muito bom isso, Alibão. E ela continua velejando? Eu acredito que sim, Sandrão. Agora com o ranking número 1, ela né? não pode errar muito velejando, senão ela vai dançar. Right Kind of Wrong. Editoras brasileiras, publiquem. Muito bom. Ó, 2 últimos pedidos. Ainda não nos segue? Por favor, siga-nos. Siga-nos. Vai lá no YouTube, dá um seguir. Vai lá no Spotify. Vamos aumentar esse nosso movimento. Convida pessoas para estarem conosco e faça seu comentário. Tem algum tema que você quer que nós possamos explorar aqui? Você viu que aqui é difícil ter um tema que a gente não vai conseguir tocar. A gente fala de tudo aqui. Se não tiver, também não tem problema. Beleza? Faça seu comentário, sua dúvida, sua questão. Como eu sempre digo, nós só estamos aqui por sua causa, então a gente vai fazer todo o esforço possível para lhe atender. Fechou? Salibão, bom esse negócio de ambidestria, hein? É isso aí, Sandrão. Vamos embora, nós somos ambidestros. Eu sou ambidestro, eu escrevo com a esquerda e jogo tênis com a direita. É mesmo? É isso aí. Não sabia. Meio confuso às vezes, sabe? Bom, você é um ambidestro de Por origem. exemplo, eu uso a esquerda com a tesoura, né? Mas quando eu uso com a direita eu não consigo. Salibão, você é um cara que tem que ser estudado. Você é um cara que tem que ser estudado. Eu sou um cara especial. Sempre fui. Sempre foi. Eu sempre falei isso. Eu já sabia. Sabe aquela hashtag? Eu já sabia. Beleza? Então, se você quiser continuar aqui com a gente, vem. Se quiser ir no evento, vem. Faz o que você quiser. Nós estamos aqui. Valeu!